Fala pessoal, tudo bem com vocês? Matheus Miranda aqui e mais um episódio aqui do Graphicast. E hoje eu tô com uma pessoa muito especial aqui, um cliente, um amigo, alguém que me ensina muito e a gente vai compartilhar um pouquinho da história dele. É o Odair, né? O Odair, ele é o dono da Eletro Toyama. Ele é casado, é o principal, né? Casado com a Flavinha, com a Flávia. Ele também é pai do Pedro e da Júlia. E aí eu vou falar o currículo dele aqui, ó. Ele é engenheiro mecânico pleno. Ele também se formou em tecnólogo em gestão de pessoas. Ele é pós-graduado em MBA em marketing e também fez um programa de desenvolvimento executivo comportamental. Odair, obrigado por estar aqui conversando com a gente hoje. Obrigado a você pelo convite aí. Gostaria que você se apresentasse pro pessoal e a gente já inicia aí batendo um papo, conhecendo um pouco a sua história. A gente tava num papo meio de velho ali na frente, né, Odair? Falando de queda de cabelo, né? É isso aí, é isso aí. Papo meio de velho, mas tá bom, né? As marcas do tempo. A marca do tempo, pô. Mas se apresenta pro pessoal aí e a gente já inicia aqui com algumas perguntas. Bom, primeiro, obrigado por ter me convidado aí para participar do podcast contigo. Bom, você já disse, meu nome é Odair, sou formado em engenharia mecânica, né? Casado com a Flávia, como bem você disse, não pode deixar de pontuar, de mencionar isso daí, né? Já trabalho na Eletro Toyama aí, já estão indo para os seus 4 para 5 anos, né? E sempre formação técnica um pouco comercial, né? Então, esse é o resumão aí da história de vida Você minha. é um cara comercial, né? Muito, né? Um pouco. Eu acho que tudo começou ali um pouquinho com... Meu pai sempre foi comercial, né? Meu pai sempre trabalhou em área comercial. E eu sempre via ele fazendo reuniões e tudo mais, achava aquilo muito interessante. Mas como a gente é um pouco do meio, né? Eu tinha amigos que eram mecânicos e aí eu acabei me envolvendo na parte mecânica, fazendo o Senai. E aí foi onde mesclou aí a parte de engenharia com a parte comercial. Então... Que legal. Acabou tendo essa mescla, mas sempre com o pezinho no comercial ali. Show. Odair, por exemplo, eu nunca quis empreender, cara. Porque meu pai era empreendedor e a gente teve uma vivência com o empreendedorismo muito ruim, assim, sabe? E você? Você sempre quis empreender ou você já iniciou, você queria algo diferente? Como que foi isso pra você? Matheus, empreender, querer, a gente sempre quer fazer alguma coisa diferente, né? Você sempre quer ter algo, quer... Aquela ilusão, né, de infância, ser dono de algo, que você fala assim, vou trabalhar menos e ganhar mais, né? Aquela ilusão, Doce ilusão, né? Né? Doce ilusão. Mas querer empreender sempre quis, tá? Era uma vontade já. Mas, como eu te disse, eu saí da faculdade, comecei a trabalhar, sempre CLT, funcionário, passando por multinacionais, acho que isso foi bacana, que deu uma bagagem. E ali perto dos meus 40 e poucos anos, falei, poxa, tava na hora de ter algo, né? E eu sempre tive vontade de ter algo focado na linha mais mecânica. Né? Você sempre gostou dessa área? Sempre gostei dessa área. E assim, por influência também de tios e primos que eu tenho, que eles têm loja de ferramenta e tudo mais, era uma área que sempre me chamava atenção, né? Eu lembro quando eu tinha lá meus 7, 8 anos de idade, às vezes eu saía de férias, eu ia para a loja do meu tio. Aconteceu isso umas 2 ou 3 vezes, de ficar com ele ali, ficar um pouco no balcão, entender como é que é. Então foi uma experiência bacana, aquilo gravou, né? Ficou gravado na memória. E aí quando surgiu uma oportunidade, acabei agarrando ela, que foi a Toyama. A Toyama. Isso eu acho legal, Dair, até para trazer um aprendizado, porque a gente traz aqui, eu acho que o Thiagão já deve ter escutado, o cara que iniciou do zero, que, cara, pegou a empresa do zero, no faturamento zero e construiu alguma coisa. Mas tem muita oportunidade do mercado, principalmente em momentos de crise. Eu falo isso, que momento de crise eu acho que é um dos melhores momentos pra gente que empreende. Muita gente olha isso com um pesar, mas eu olho isso como uma oportunidade. Porque, cara, é nos momentos de crise que as pessoas baixam o preço e vendem coisas que valiam muito a preço literalmente de banana, né? E como foi essa experiência sua na compra da Eletro Toyama? Porque a Eletro Toyama, eu não sei quanto tempo tem a empresa, mas acho que mais de 20 anos, né? A empresa. São 59 anos. 59 anos. Esse ano... Não, ano que vem completa 60 anos. 60 anos. Ou seja, uma empresa
de muito tempo de existência, certo? Como que foi esse processo de compra? Eu queria que você trouxesse para o pessoal, que às vezes tem alguém querendo comprar alguma empresa. Como que foi esse processo para você, pensando numa empresa que... Às vezes a gente pensa em uma empresa grande, né, Odair? Pô, você vai ter um time de analista, do fiscal, do contábil, do jurídico, que o cara vai analisar. Pô, mas numa empresa pequena, você chega lá e fala, quanto você fatura? Às vezes o cara fala, eu faturo 300 ou 100. Aí você vai ver na realidade e o cara fatura 50, entendeu? Como que foi essa experiência de compra que você Foi teve? bem isso daí que você tá falando. Voltando um pouquinho atrás ali. Hum, Bom, eu trabalhava em multinacional, acabei certo. saindo da multinacional e aí... é, Você pode falando falar o nome da pouco, multinacional um que você pouco trabalhava? uma empresa chamava Videojet, do ramo de codificação industrial, empresa multinacional Você aí, trabalhava no comercial lá. comercial, Legal. comercial. E aí entrei num plano dos executivos, que quando você trabalha com muitas informações sigilosas, o pessoal às vezes te coloca ali o pessoal fala na geladeira, né? Então, que é um plano que você fica recebendo durante um período para você não entrar no mercado. E aí, eu sempre quis ter um negócio, mas o ter um negócio você tem que sair da sua zona de conforto, que é o CLT. O CLT no Sim. final do dia é uma zona de conforto, você sabe o seguinte, poxa, eu tenho que trabalhar, tenho. Mas e se não der certo? Dia 5 pinga o salário. É. Mas e se der certo? Dia 5 pinga o salário e mais um bônus. Mas e quando você vai empreender? Né? Você vai empreender, você não sabe o que vai acontecer no dia 5, no dia 6, o dia 20, que é o dia do imposto, Verdade. né? Do Simples Nacional, quando a gente era Simples Nacional e tudo mais. Então, quando apareceu essa oportunidade de, poxa, acabei de sair de uma empresa, eu tenho X tempo que essa empresa fala para eu estar fora do mercado, para eu não atuar num concorrente, eu estou recebendo. Então, eu tenho um período ali que eu posso arriscar. E nessa de arriscar, eu falei, bom, vou tirar um período sabático aí, pelo menos uns 5, 6 meses para eu descansar e tal. Pra ver o que você ia fazer. Mas eu acho que um pouco desse sangue de querer empreender e tal, com 15, 20 dias já estava se coçando, procurando alguma coisa para fazer, não consegui ficar parado. E nessa, meu sogro, ele é dono de uma empresa de sistemas, né? De ERP e tal, que é Mercosystem. Ele acabou chegando e falou, rapaz, tem um cliente meu que não tá bem das pernas, você não quer ir lá e dar um banho de loja nele? Você conhece de gestão, você conhece um pouco de pessoas, você conhece de financeiro, vai lá para ajudar ele. E aí eu falei, poxa, tô aqui parado, podia ajudar alguém, né? E aí Legal. eu entrei na Eletro Toyama. Era uma portinha, a empresa estava num momento financeiro ruim, né? Era a terceira geração, já que estava Terceira lá, geração. terceira geração, né? Foi o vô que montou, depois veio o pai, e aí estava no filho. Essa terceira geração, infelizmente, estava com problema de saúde, então acho que misturou tudo, um pouco de mercado, empresa e tal. Sim. E lembrando que a Toyama, empresa, como eu comentei, vai fazer 60 anos, foi a primeira distribuidora da Bosch no interior de São Paulo, primeira Caraca. distribuidora da Makita, da Bosch, no interior de São Paulo, né? E até falando um pouco, a Toyama é uma empresa de vendas de ferramentas e assistência técnica, né? E quando eu fui conhecer a Eletro Toyama, eu vi, poxa, o pessoal está trabalhando, não faturava os R$ 50 que você falou, mas também não faturava os 300. Eu lembro até hoje que num dia lá, o proprietário comemorou porque faturou R$ 200 no dia. Eu falei, cara, mas como é que isso daqui se sustenta? E aí, conversando e falando, ó, tem que ajeitar estoque, tem que arrumar isso, aquilo, aquele outro. E ele chegou pra mim e falou, cara, não quero mais, eu quero vender. Falei, você Nossa, tem brilhou seu certeza olho, que você né? quer vender? Quero. Falei, cara, eu acho então que você arrumou um comprador, né? E uma das coisas que me chamou a atenção, até conversando com esses meus parentes que têm loja de ferramenta e tal, liguei para um tio meu, já tem loja há mais de 40 anos também. Liguei para ele e falei, tio, apareceu uma oportunidade, mandei uma foto, ele falou, cara, que bagunça. Eu falei, pra você ter ideia, tinham 6 mil máquinas de clientes sem consertar lá dentro. Então, tava num período que estava conturbado. E aí ele falou, me responde só uma pergunta, entra cliente na loja? Falei, cara, a cada 30 minutos, 15 minutos, 5 minutos, tá entrando uma pessoa perguntando. Falei, cara, o mais difícil você já tem, que é entrar cliente. O restante você tem que arrumar. E aí foi onde deu o start. Aí a gente negociou, né? A empresa estava cheia de dívidas, ação de despejo. Tava bem de ponta cabeça mesmo, né? Aí nós
compramos a operação, Hum. compramos o nome, porque o nome era muito forte, né? Uma Certo. empresa de 50 e poucos anos na época. E aí a gente resolveu não só continuar como assistência técnica, porque praticamente não se vendia máquina, né? Só consertava. E a gente deu um ar O de forte lá loja. era mais conserto, então Era não uma era venda assistência de equipamentos. técnica. Legal. Tanto que a empresa, ainda hoje é conhecida como, mas era muito mais forte, o seguinte: em qualquer loja de ferramenta em Marília, você chegar e falar, pô, tô com uma ferramenta velha, não sei que peça que é, não sei como que é. O pessoal falava, vai lá na Toyama que eles resolvem. Que Né? legal. Então tinha essa fama. Ainda hoje tem, né? E aí a gente mudou, comprou a empresa, mudou ela de lugar, mas mantendo no mesma rua, no mesmo quarteirão, só mudou alguns prédios à frente para ter área de estacionamento, para Legal. ter um ambiente maior. E aí a ideia é, ok, compramos uma empresa, é uma assistência técnica, a gente quer transformá-la em loja, mas nós não temos caixa, não temos máquina, como que a gente faz? Nossa. E aí entra um pouco o lado que eu vivenciava na área comercial dessas empresas que eu passei, né? Porque praticamente minha trajetória foi na Jato, muitos anos atrás, mais de 15 anos atrás. Então ali em assistência Tanto sua como da Flávia, né? também, a Flávia A também Flávia também trabalhou lá. passou na Legal. Unipac na época. Hum. Então eu passei ali na Jato em assistência técnica, então eu estava na área técnica, mas apoiando o comercial. Então sempre fazendo negociação, na qualidade, conversando com o fornecedor, então sempre fazendo negociação e depois, por último, na área comercial. E aí não tem como, uma das coisas que o fundador da Jato falava e falava muito bem, é ninguém cresce sozinho, né? Nossa, cara, isso é muito legal, né, meu? E aí eu sempre levei isso, né, para a vida. Eu falei, poxa, como que eu faço para uma empresa dessa crescer? Eu tenho caixa aqui, mas é um caixa pessoa física. Eu não posso deixar de colocar comida em casa para colocar na empresa. Isso aí. E aí veio o estalo de falar, poxa, vou conversar com o presidente da Makita. Até o antigo dono da empresa falou, você é louco, como que você vai conversar com o presidente da Makita? Eu falei, eu entro no LinkedIn, pego o nome do cara, pego o telefone, ligo, a secretária atende e falo com o cara. Não, mas não dá. Peguei, liguei, conversei com o diretor da assistência técnica. Falei, o cara vai estar aqui, vem conhecer e tal, sou da Toyama. Ele falou, poxa, cara, a gente tava para descredenciar vocês. Porque a situação da empresa, eu falei, não, mas eu acabei de comprar, expliquei a situação. Aí ele falou, consegue estar aqui amanhã? Falei, opa, 8 horas da manhã, estava na porta da Makita, lá em São Bernardo do Campo. Entrei, conversei, aí conheci o gestor da assistência técnica, que é o Renan, que virou um baita de um amigo, né? Que ajudou muito nessa Sensacional, trajetória, né? Aí conheci o gestor dele, aí conheci o presidente da Makita, conversamos tal, andamos pela fábrica, expliquei a situação, como que a loja estava, né? Expliquei o plano que eu tinha para a loja, o que eu queria, né, da assistência técnica, queria transformar em loja e tudo mais. E aí foi aonde eles falaram, ó, hoje, se analisar friamente, você não tem crédito. Mas contando essa história bonita que você contou pra gente, a gente vai, tipo, o vendedor ir lá e vamos ver o que dá pra fazer. E aí foi onde começou. Começou aos poucos, chega a mercadoria, paga, vende, paga. E o bacana é o seguinte, uma empresa de nome com um cliente entrando, você tem que cuidar do atendimento, né? E uma das coisas que me deu muita bagagem nessa área comercial é o atendimento, né? Antes de comprar a loja também, uma das coisas que eu fiz foi pesquisar o mercado, né? Tá, eu quero uma loja, mas Marília comporta? E principalmente uma loja com foco em assistência técnica, né? E eu fui pesquisar alguns concorrentes, né? Não vou citar nomes, mas peguei algumas máquinas, mandei para o concorrente A, B e C para ver a resposta. E o que eu percebi? Tempo de atendimento era alto, demoravam aí de 2 a 3 semanas para dar retorno. Não era diferente da Toyama na época. Toyama demorava, às vezes, 3 meses para dar um retorno para um cliente, por isso que ficava máquinas perdidas lá dentro na época. E uma das coisas que me chamou a atenção, o tipo de atendimento. Você chegava lá, o cara olhava para tua cara, olhava para a máquina e falava, não tem conserto. Tipo Não, mas assim. peraí, é minha máquina, né? E geralmente são porque- máquinas que não são baratas, né? Não são baratas. E outra, uma parcela que usa essas máquinas é o cara robista do dia a dia, que se tá quebrada, precisar esperar 3, 4 meses, o cara espera. Mas tem outra vertente que é o profissional, né?
É o Cara que usa pedreiro aquilo pra- que vive de um martelete, que tá quebrando lá, o negócio parou e ele precisa daquilo para hoje. Ele não pode esperar 3 semanas, ele tem que receber. E eu vi esse tipo de comportamento. Falei, cara, mas não pode ser assim, tem que ser diferente. E aí eu contratei uma pessoa para trabalhar comigo, que, por incrível que pareça, ela era vendedora de tela de celular e capinha de celular. Verdade. E eu contratei porque eu lembro que na época meu filho tinha um iPad que ele quebrou a tela, e quebrou 2 vezes a tela, e ela me Tranquilo esse convenceu... menino, né? Tranquilo. Tranquilo, né, Thiago? Super. E ela me convenceu por 2 vezes a trocar a tela, ou seja, ela me vendeu um iPad com o preço de 2 telas. Eu falei, cara, eu preciso dessa pessoa trabalhando comigo, porque é uma pessoa que consegue argumentar e consegue trazer gente. Que legal, E cara. tá até hoje lá com a gente, pessoa fantástica. E aí, que é a Jéssica, né? Não sei se você conheceu. Isso. E aí ela atende o cliente, a hora que você vê, ela tá falando de máquina, tá falando de outros assuntos. Então, assim, o atendimento, o dar atenção. Você não tá atendendo uma máquina. Não é no ser humano. Você tá atendendo um ser humano e mais do que isso, o cara, ele saiu da casa dele, às vezes ele pegou um ônibus, ou ligou o carro, gastou o combustível dele, escolheu parar na frente da tua loja, Uhum. entrou na tua loja, e aí é a hora do atendimento. Poxa, o mais difícil você já conseguiu, que foi colocar o cara na tua frente. Você não pode desperdiçar um momento daquele. Isso é verdade, cara. Entendeu? Então, a gente começou a trabalhar muito forte aí. E ela já tinha esse lado muito aflorado, né? E às vezes até meu pai sempre junto comigo até hoje, ele falava, poxa, mas ela demora muito para atender. Eu falei, mas ela tá dando atenção. E é isso que precisa. E isso foi o que fez a loja também crescer, evoluir, né? E graças a Deus a gente saiu dos R$ 200 por dia. E aí hoje a loja se paga e roda e tem as pessoas-chave em cada setor, tanto que ela que fica na frente da loja, ela que cuida da frente da loja, ela que recebe o pessoal, ela que... Então, Sim. esse atender, eu vi que foi o diferencial. E claro, ao longo dos anos, do tempo, a gente foi implementando o processo para encurtar o tempo de resposta, né? Então, hoje, se chega um cliente lá com a ferramenta, algumas ferramentas a gente sabe que são críticas, a gente já tem as peças dela. Então, o cara, se ele chegar hoje ali, algumas ferramentas eu consigo falar pro cara, ó, senta aí, toma um café que eu vou arrumar para você. Você vai embora daqui com a sua ferramenta pronta. Sim. Né? Algumas, às vezes, a fábrica não tem a peça, ou às vezes quebrou uma coisa que nunca tinha quebrado. Então, aí complica um pouco. Mas a grande maioria, a gente atende com prazo bem reduzido. Tá? Então, Que legal, cara. essa foi a jogada. O atendimento e o tempo de resposta. Não, o que me chama a atenção aqui, Daí, é que você fez algo que muitas pessoas negligenciam, na minha visão. Pô, você analisou a concorrência. Coisa básica, mas que muita gente não faz. E por que analisar a concorrência? Porque a concorrência, ela tá atendendo, ela tá com o mesmo cliente que você. E hoje, como a competitividade é muito grande, cara, se você não analisa a concorrência, você não consegue ganhar o cliente. Depois a gente vai trazer a questão do Mercado Livre, né? Que quando você migrou pro Mercado Livre. Mas quando eu tô falando de clientes fisicamente, cara, esse cliente, ele paga mais, né? Ele paga mais porque ele tá ali presencialmente, então às vezes ele quer o produto na hora. Mas esse cara, velho, exige algo fora do comum. Então é importante a gente entender isso. E, ó, essa questão que você falou de conseguir o contato do cara da Makita, mostra que quando a gente quer algo, se a gente buscar, a gente consegue, cara. Porque muitas vezes, o que eu vejo, assim, em algum empreendedor, é difícil, cara. Pô, é difícil pra todo mundo, meu velho. Não é fácil pra É isso ninguém, que cara. diferencia o A do B. Beleza, eu não consegui nesse momento, mas não tem problema. É que nem eu falo, né? Esse dia eu tava. Até falei no último podcast aqui. Eu tava dando uma limpada lá no escritório de papel, porque você sabe que a gente não trabalha com papel, mas tá dando uma limpada e eu falei, ó, eu quero colocar mais mesas aqui. Tá, mas não tem gente. Cara, mas daqui uns dias vai ter. Porque se você não espera o crescimento, se você não pensa grande, cara, eu vou começar. Pô, você não tá sendo. Você não é. Você não tem potencial pra falar com o cara o dono da Makita. Você não tem, nesse momento você não tem potencial. Mas você contou uma história. Você contou algo, um planejamento. E o cara acreditou em você. Não, e uma coisa bacana que você falou de colocar mesa. A Jéssica, que começou comigo, ela, né, meu pai, primeiro dia, ela, acho que no 5º ou 6º dia, depois da aquisição, a loja que a gente tinha uns 5 metros de frente. Hoje a gente está numa loja que tem 12 metros de frente por 50 e poucos de profundidade. Quando ela entrou,
que ela participou da mudança, né? Quando entrou, falou assim, mas o que a gente vai fazer aqui? É muito grande, vai dar eco. E realmente dava eco. Pra você ter ideia, a gente fez os expositores e pendurava banner, porque não tinha máquina para pendurar. Não tinha máquina. Hoje você vai na loja, hoje não tem espaço. Não tem espaço, é isso que eu ia falar. Então, né? assim, mudou ali nos seus 3 anos, 3, 4 anos. E interessante, né? A gente mudou de espaço físico e quem auxiliou a gente, na verdade, quem deu pra gente os 2 balcões, os expositores, os painéis canaletados e tudo mais, foi a Makita. Foi a Makita. Foi a Makita. Foi a Makita. Então, dessa conversa e dessa aposta que eles fizeram, né? E a gente começou a comprar e pagar, falou, poxa, não tá trazendo mais boleto, porque atrasava boleto antes. Né? Quando eu entrei, a empresa estava num caos. Devia desde vivo a fornecedor, pegava às vezes dinheiro do cliente, não conseguia arrumar a máquina. Então, quando eu peguei a loja, que a gente organizou esse fluxo de caixa dele, entrada, saída, a gente começou a pagar e outra, você começa a pagar em dia, o cara vai te dando crédito, poxa, o cara me pagou os R$1.000 em dia, então libera 2, aí libera 3, a hora que veio, então... E você como comercial, você entendia que, por exemplo, Sim. o fornecedor, fornecedor e funcionário são 2 coisas que você, de maneira nenhuma, você pode atrasar, né? Nunca. Porque, então, você como comercial sabia muito bem disso, né? Nunca. Que isso faz muita diferença. E assim, uma das coisas que o empreendedor tem que entender é que o fornecedor é o melhor parceiro dele. Hoje, a Makita, eu tenho certeza que a Makita olha para a Toyama, e não só hoje, antes também, como o seguinte, se ela cresce, é meu ponto de venda. Esse é o ponto de venda. É como se eu tivesse um funcionário, que é o meu distribuidor lá fora, que trabalha por mim, defende minha marca, vende meu produto, eu tenho que ajudar esse cara. Então, assim, como que você consegue fazer que essa pessoa te ajude? Então, a Makita ajudou muito a gente nesse começo. Então, assim, e pensar um pouco na frente tem que ser. Porque hoje, se eu tivesse pensado em ficar naquele ponto, que aquele ponto atendia muito bem para aquela situação, mas eu estaria procurando outro lugar e com o volume que eu tenho hoje, se eu procurar outro lugar, não consigo proporcionar algo rápido, entendeu? Sim. E hoje, com a estrutura que tem na loja, sim. Então, esse é um... Odair, e aí, beleza. Então, eu queria que você contasse uma coisa que você me contou também, até se você se interessar, obviamente. Mas uma coisa que é botar dinheiro do seu bolso no negócio. Isso é uma coisa que não é brincadeira, porque isso mexe com o nosso psicológico, né? É aquele negócio. A gente tem... Antes você estava numa empresa em que todo dia 5 pingava, se produzia o bom resultado, pingava o resultado mais bônus. Quando você não produzia resultado, pingava só o salário. Mas pingava. Aí agora você passa para um negócio em que tá todo desorganizado, que você não sabe se vai dar certo ou não, e você ainda precisa colocar o teu dinheiro ali por alguns meses, por algum tempo. Cara, como que é essa sensação? E como que você pensava em relação a isso? Pô, esse dinheiro um dia vai voltar? Porque é uma dúvida que muita gente cria... Que nem casamento, né? Cara, é tudo perfeito. O seu casamento é tudo perfeito, Thiagão? Graças a Deus tá de boa. Mas perfeito eu tenho certeza que não é. Perfeito não é. Mas a gente cria essa ilusão, né? E depois a gente vai vivenciando com a pessoa e fala, cara, não é bem assim. A gente, cara, pô, é magnífico casar, mas tem os seus percalços, tem as suas dificuldades. Na mesma coisa do empreendedorismo, a gente cria essa ilusão. Às vezes o cara tá vendendo lá um curso, como você fica rico com um Porsche. E não é bem assim. A gente sabe que, cara, se você não batalhar, se você não trabalhar ali de 10 a 12 horas no início ali, tu não tem renda, bicho. Não tem o que você fazer. E como que foi essa sua visão em relação a colocar grana no negócio? Bom, primeiro começou com aquilo que eu te disse lá atrás, a questão do entrar cliente na loja. Se tá entrando gente, o que eu faço? Porque assim, no final do dia é transação comercial, né? Sim. O que eu faço pro dinheiro, esse cara que entrou na loja, pro dinheiro do bolso, que tá no bolso dele, sair do bolso dele e vir pro caixa da loja. Então tem que atendê-lo bem, eu tenho que ter uma variedade do que ele precisa, porque o cara vai lá para consertar vamos falar do martelete, que é o que mais entra. O cara vai consertar um martelete, mas ele precisa de uma broca. Ele precisa de uma chave. Ele precisa... Então, a gente começou a avaliar o que eu posso ter a mais para esse cara deixar o dinheiro dele na loja. E não sair... Ele vai lá, deixa uma ferramenta para arrumar e vai no concorrente para comprar as outras coisas. Então, a gente avaliou aí. E avaliando aí, você precisa ter o produto na loja. Para ter o produto na loja, tem que investir. Então, assim... É aposta.
você tem que apostar, mas uma aposta com um risco mitigado, né? Você tem que ver, poxa, eu tenho esse risco aqui, mas até quanto eu posso apostar também? Então, eu no primeiro ano nem tanto, que o primeiro ano foi mais acertar processo e colocar algumas peças, né? Peças mesmo para conserto de máquina. Certo. Mas quando a gente foi partir para... Eu lembro, quando eu fui fazer o primeiro pedido da Makita, para mim era inviável. Falei, poxa, o primeiro pedido de máquina, por mais que o cara tá me dando crédito, por mais que a empresa tá me dando prazo de pagamento, eu tenho que pagar. Sim. E era um boleto que eu olhava, aquilo não era a realidade da Toyama. Hoje eu olho, aquilo lá até eu brinco às vezes com a Carol, que é o nosso financeiro, eu olho e falo assim, ela fala, poxa, antigamente a gente brigava por causa de um boleto desse, hoje o boleto desse a gente nem analisa. Mas naquela época era muito. Então assim, precisava arriscar. Então conversa em casa, né? Porque como um casamento, o dinheiro não é só meu, né? O dinheiro é da família, então a família, ó, estamos investindo aqui e tal, ok, vamos, a esposa também apoiou, vai, sempre me apoiou em tudo, vamos. Até um dia ela falou assim, ó, tá indo muito não, segura um pouco aqui e tal, então, opa, então. Mas a aposta, eu acho que não dá para você fazer somente a aposta por, não, vou apostar, porque não é um jogo, né? Você tem que avaliar o cenário e falar o seguinte, vou colocar dinheiro aqui, mas isso eu consigo me retornar ali na frente porque eu tô vendo que tá entrando cliente, que eu tô vendo que o fornecedor é bom, que eu tô vendo que o atendimento do meu concorrente não tá legal, então eu vou receber mais clientes. Então foi o cenário como um todo que deu essa coragem, porque você pegar o dinheiro do banco, colocar lá e falar, cara... de você. E aí, é um dinheiro que você põe, você fala, eu não sei se eu vou recuperar, né? Tanto que até é uma discussão que tá tendo contigo, falou assim, ô Matheus, agora a Toyama tá começando a me pagar, mas como que eu faço isso, como que eu faço né? pra pegar esse dinheiro de volta? Como que eu faço para pegar esse dinheiro de volta, sem incidir imposto, porque foi um dinheiro que eu emprestei, não sei como é que... Então, porque imposto é outra coisa que apertava muito. Então, assim, a coragem de colocar esse dinheiro sem saber se ele vai voltar, eu acho que você tem que ter a coragem de dar o primeiro passo. Sim. Mas baseado em fatos e dados do outro lado. Acho que apostar no escuro não dá. Não dá. Eu acho que aí começa a entrar um pouco em jogo, em irresponsabilidade. Mas se você está vendo que o cenário, por mais que não seja tão propício para aquilo, mas ele está... Você está tendo cliente, você tem ali a parte dos fornecedores que estão te ajudando, o seu time está com você, isso é importante também, porque você não vai fazer, não adianta você achar que você é empreendedor, você vai... Porque o empreendedor ele vai querer montar a prateleira, vai querer atender o cliente, vai querer fazer o pedido, vai querer receber o pedido, vai querer conferir o pedido. Eu fazia isso lá atrás, hoje ainda faço, às vezes o pessoal chega na loja e fala assim, cadê o Oder? O Oder tá montando uma prateleira ali. Mas eu monto a prateleira porque eu falo, poxa, eu não quero tirar cada um que está na sua operação. Então, hoje o Oder é o cara que chega e pode montar a prateleira porque o financeiro tem alguém cuidando, o estoque tem alguém cuidando, o atendimento do cliente tem alguém cuidando, a oficina tem alguém cuidando. Sim. Então, mas lá no começo a gente vai fazendo de tudo. Mas se você está com o time do teu lado, como eu falei, time do teu lado, fornecedor do teu lado, cliente entrando, família apoiando, então o ambiente fica mais facilitador para você investir, né? Te dá uma segurança. Te dá uma segurança, não é um jogo, isso. né? Não é um jogo. E claro, você vai colocando e vai analisando. Eu lembro que a primeira vez que eu fiz um aporte, a Toyama ainda ficou devendo. Eu falei, ok, vamos fazer o segundo aporte. Fiz o segundo aporte, ela ficou devendo, mas ficou devendo menos. Eu falei, opa, tá dando certo. Então, e até a última vez que foi no final do ano retrasado que eu falei, eu não preciso fazer aporte nenhum esse mês para pagar boleto. Ela tá se pagando, né? Então, aí foi onde a gente viu que a aposta, né, tava dando deu certo, tava dando certo. Então, e é muito interessante porque muita gente cria essa ilusão, por exemplo, pensando em negócio que está iniciando, talvez você não precise aportar tanto, até porque você está iniciando a operação. E mesmo assim, em alguns casos, há necessidade. Mas, cara, empresa nenhuma roda sem dinheiro, cara. É isso que muita gente não entende. sim. Beleza, eu faturo tantos. Beleza, mas você tem que ter dinheiro no caixa. Por isso que eu sempre defendo, até você fez a consultoria com o Ricardo e viu muito bem que a gente precisa trabalhar duas coisas primordiais, cara. Que o primeiro é o fluxo de caixa. Esse é o principal. Entrada e saída de dinheiro.
É o que demonstra o que entrou de grana e o que saiu de grana. Muitas vezes sai muito mais do que entra. Por quê? Porque você vendeu e vai receber de 30, 60, 90. Entendeu? Ou seja, aí você tem que antecipar no cartão, e a antecipação tem uma taxa. Essa taxa tá dentro do composto do preço de venda. Então, são coisas relevantes. E depois é saber se a empresa está realmente dando lucro, que aí é DRE, demonstração do resultado do exercício. Quando você trata essas duas demonstrações, você não precisa ser contador para saber lidar com isso, mas quando você trata essas duas demonstrações de maneira real, de maneira viva, fala, cara, isso aqui realmente funciona pro meu negócio, você começa a ter um pouco mais de paz. Aí, Hilder, o papo tá legal, Thiago? Show de bola. Tá top mesmo? Vixe. Então, beleza. Aí, uma coisa que eu queria com você, beleza. Imagina que agora o Toyama tá pagando as contas, tá rodando, tá funcionando. Quando que tu decidiu entrar no Mercado Livre? Fala assim, agora eu preciso vender Mas- digitalmente. Preciso vender pro cara lá do Amapá, de Pernambuco, da Bahia. Como que surgiu isso? Falei assim, cara, como que eu faço? Como que surgiu essa ideia? Aí entra em casa mesmo, né? Aí é a Flávia. A Flávia sempre fala assim, vai pra internet, você precisa Flávia que te entrar... motivou a fazer Sim. isso? Verdade. Vai pro digital, você precisa no digital, loja física. Eu, na minha cabeça, poxa, mas a loja física já tá se pagando, tá entrando dinheiro, tá fazendo acontecer e tal. Mas ela falou, o futuro é digital, e realmente é, não tem pra onde correr, né? E aí, algumas reflexões que a gente fez em casa, eu comecei a me pegar no dia a dia, é o seguinte, poxa, qual foi a última vez que eu saí na rua pra comprar um tênis? Qual foi a última vez que eu saí na rua pra comprar um celular? Né? Hoje, eu não sei você, mas eu tirando o mercado, que já a cada 3 compras, 1 ou 2, a minha esposa já faz pelo delivery, né? E olhando para fora do país, eu tenho uma irmã que mora fora, praticamente ela não vai no mercado. Ela compra tudo pela Amazon. Até carne pela Amazon. Até a Então, carne. e a gente Nossa. copia um pouco os gringos, né? Então, Muito, né? e o Mercado Livre é um pouco disso que nasceu lá atrás, é meio Amazon que está entrando hoje no país também, então tá todo mundo ali. E essa parte de migrar do ser humano pro digital é muito fácil, né? Você tá em casa, deitado no sofá, lembrei que, puxa, acabou o arroz. Você apertou, chegou o arroz no outro dia. Não precisei ir no mercado, não precisei pegar fila, não precisei ir no caixa, não precisei ficar escolhendo qual a marca, não precisei sair de casa com o carro. E aí ela sempre falava, entra no Mercado Livre, poxa, você vende peça, tal, não sei o quê. E aí, e sempre pensando assim, tem algumas peças que estão paradas de estoque. Porque quando eu comprei a Toyama, tinha muita peça antiga. Muita peça antiga. E quando eu fui pro Mercado Livre, fui pensando na peça antiga, né? Mas a peça antiga é antiga não só para Marília, mas pro resto do mundo. Tem máquina que nem existe mais. Eu tenho a peça lá de 1980, Nossa. alguma coisa. Só que aí começou a aparecer umas perguntas. Poxa, você tem um rotor da furadeira tal da Makita? Eu falei, poxa, mas isso eu faço todo dia. Eu tenho. E aí põe um rotor. Aí põe não sei o quê. Aí põe... E aí começou. Começou a vender e foi exponencial. O faturamento começou assim, de uma forma que eu confesso que assustou. Assustou, porque eu falei, opa, peraí. O Quanto Mercado tempo Livre, fisicamente você levou pra faturar o que você faturou no Ó, Mercado Livre, sei lá, em meses? fisicamente, para faturar, o Mercado Livre em 5 meses atingiu o faturamento que a loja demorou 3 anos para fazer. E depois, nos próximos 4, 5 meses, ele mais que dobrou e quase triplicou o faturamento que a loja tinha. Então você fala, opa, peraí. Claro, com uma margem pequena, porque isso é importante para quem vai entrar no Mercado Livre, para quem vai entrar no e-commerce. Na loja a gente fala em margem percentual, né? No Mercado Livre você fala em quanto você quer ganhar em reais. Ah, mas eu vendo uma peça de 1.000. Mas quanto você quer ganhar em reais? É 5 reais? É 100 reais? Não adianta querer falar em percentual, porque os percentuais mudam, o frete muda e tal. Então você tem que estar muito antenado nisso daí. Claro que você tem que avaliar se está dando lucro ou não, qual que é o percentual de margem e tal, mas é um outro negócio. Não adianta ter as expectativas que você tem numa loja, né? E assim,
Hoje, o faturamento do Mercado Livre, ele leva muita coisa da loja para frente. E uma coisa que foi, para mim, foi matador com o fornecedor. O Mercado Livre me deu a oportunidade de sentar junto com o fornecedor e falar, cara, esse prazo que você está me dando não dá. Ah, não, mas olha o tanto que eu estou comprando. Aí já entra a parte de negociação com o fornecedor, né? Não dá. Eu não posso comprar isso daqui, meu concorrente compra 1/3 do que eu compro e o preço é o mesmo. Não dá. Inclusive, o seu principal concorrente no Mercado Livre é o dono da... Como que é o nome da empresa lá? Até esqueci. Eu te mandei o dia que eu tava em São Paulo. Ah, tem vários, mas tem aí Espada, Ismafer, tem um monte. A Isso. Ismafer, hoje, ela vende diariamente mais de milhões no Mercado Livre. Hoje é o maior Real. player do Mercado Livre que vende. Você sabia disso, Thiago? Cara, é inacreditável, assim. A operação deles é... É algo fantástico. E assim, é até engraçado. Aí você fala assim, nossa, os caras vendem milhões. Beleza. Aí o próprio cara contou que um dia que eles colocaram um produto lá errado, subiu um preço errado, eles tiveram um prejuízo de mais de 800 mil reais por dia, até eles descobrirem. Então, cara, assim, é uma operação grande, cara, com muitos riscos, né? Sim. Sim. O Entendi. Mercado Livre tem que estar muito antenado, muito antenado. Muda uma regra de frete, muda uma regra de percentual, reclamação, tem que ficar antenado em reclamação. Às vezes, porque assim, a gente fala, online, às vezes o pessoal tem aquela imagem do online ser mais tranquilo do que o físico. Em certa maneira porque você não tem um cliente na frente. Mas a hora que o cliente reclama, ele é tão rápido quanto o cliente da loja. Verdade. Se você não se antenar, responder rápido, a resolver o problema dele rápido, o Mercado Livre não chegou onde ele chegou porque ele é bonzinho com o fornecedor. Não. Ele chegou onde ele chegou porque ele é bonzinho com o cliente. E né, isso que é que eu ia quem dá o falar, dinheiro. o Mercado Livre, ele é muito mais tendenciado, mas muito mais tendenciado Sim. a se apoiar no cliente final, do que, obviamente, nos seus fornecedores. Porque o fornecedor tá lotado. Sim. Dificilmente ele E se preocupa com algum fornecedor. Ele Eles está preocupado com o avaliam quando o cliente. fornecedor, quando o cliente está errado, eles vão lá, entregam dinheiro para você, tá tudo certo, tal. Eles são bem justos nisso daí, tá? Não posso reclamar uma vírgula, eles são muito justos, mas sempre o start é pro lado do cliente. Então, assim, você tem que responder rápido. Acontece de você vender uma peça de voltagem 220 e o cliente quer comprar uma 110, ele olha lá, não lê o anúncio e compra. E aí ele reclama, poxa, você mandou a peça errada para mim. Eu falei, não, mas no anúncio tá que é 220. Ah, mas eu preciso de uma 110. Eu falei, então, não, tem a 110 também, mas você comprou 220. Ah, mas você tem que resolver. E o mercado ele fala assim, não, você tem que resolver. Então, a gente pede para ele devolver a peça, e nesse devolver a peça tem frete, que você paga. E se você não tiver um bom argumento com o Mercado Livre que, realmente o cliente comprou errado, você paga tudo isso. Então, um anúncio errado, um descritivo errado no anúncio, né? Hoje nós estamos aí com quase 1.000 anúncios no Mercado Livre. Então, uma vírgula que você erra ali, que faça com que o cliente compre algo que ele acha que é, mas não é. Então, isso te dá um prejuízo muito grande. Então, você tem que ficar muito antenado. E como eu disse, as margens no Mercado Livre são muito pequenas. Se você erra num produto, às vezes aquela venda do dia ou a venda de 2, 3 dias, num demérito que você toma do Mercado Livre em algumas peças que você vendeu, você perdeu o lucro daqueles 2, 3 dias. Então, você fala, opa, não posso tutibiar aqui. Tem que ficar antenado. Então, hoje a gente tem uma pessoa que cuida do Mercado Livre. Eu também estou um pouco à frente do Mercado Livre, muito mais do que na loja física. Que hoje, assim, o crescimento vertical da loja é Mercado Livre. O físico eu vejo que cresce, mas ele cresce naqueles passos, né? O cliente vem, às vezes ele te traz uma máquina velha, antiga, toda cacarecada, né? Como diz o pessoal da loja. Ele te entrega um Fusca capenga achando que ele vai sair com uma Ferrari quando ela estiver consertada, né? E muitas vezes você não consegue aquilo, o cara fala, pô, não gostei do atendimento, porque eu achei que minha máquina ia sair 100%. Às vezes não tem como. Às vezes é uma máquina que está muito deteriorada. Aí ele fala, eu vou pro concorrente. Ele vai pro concorrente, depois de 2, 3 meses ele volta ali de novo, porque ele fala, não... Eu não tinha que fazer. Realmente a máquina não tinha conserto, mas ele volta por causa do atendimento. Então, o crescimento é um pouco mais lento. No Mercado Livre já é mais exponencial o crescimento. Mas ao mesmo tempo que é exponencial,
ele é perigoso. Você tem que tomar cuidado com o fluxo de caixa, que é aquilo que você falou realmente, fluxo de caixa versus se está dando lucro ou não. Empresa tem que dar lucro, ponto. Empresa está dando prejuízo, por mais você falar, você tem um amor na empresa, tem um amor nas pessoas, tal, legal. Eu acho que enquanto dá para você segurar, se é um momento que está passando, ok. Mas se não é momento, tem que fechar. Não tem que fazer. Empresa tem que dar lucro, isso é fato. E o que faz quebrar uma empresa é fluxo de caixa. Se você não tiver fluxo de caixa, quebra, porque... Que é onde o pessoal vai, por exemplo, empréstimo e acaba pegando dinheiro muito caro, depois não consegue pagar. Antecipação de cartão e tudo mais. Então, o fluxo de caixa é fundamental para te dar saúde, não só financeira de você pagar os boletos e tal, mas a tranquilidade para você pensar no próximo passo. Porque o empreendedor que está devendo no banco, está devendo no cartão, não está tendo lucro, não consegue ter a tranquilidade para pensar o que ele vai fazer no próximo passo, fazer aqui, fazer ali, não tem como. Aquele amigo que eu falei pra você, o Paulinho da PH, inclusive ele já participou aqui, né? E aí uma vez eu cheguei pra ele e falei, Paulinho, se você quiser ter paz na sua empresa, você tem um fluxo de caixa detalhado. Cara, o dia que você tiver, e aí ele comenta isso, cara, o dia que eu tive um fluxo de caixa, junto com um consultor, que inclusive é um grande amigo, é sócio meu também, ele falou, cara, eu tive paz, eu fiquei tranquilo, porque é isso, o fluxo de caixa é o que manda na empresa, sem grana não tem como. Ô Tiagão, com quanto tempo a gente tá aí? 42. 42. Então, Odair, eu queria trazer agora que você compartilhasse um pouquinho, cara, dessa vivência. Porque você continua, cara, como um CLT, cara, como um cara do comercial Também. e mantendo a Toyama. Como que tu consegue fazer isso? E conta um pouquinho desses desafios aí e que dica que você daria pro pessoal para ter essa visão de que o funcionário ele é tão competente quanto você, ou às vezes é mais competente do que você para fazer determinadas funções. Porque eu vejo isso. Eu vejo que tem muito empreendedor que, por exemplo, não sou um cara desse. Eu sou um cara que fala assim, não, pode fazer. Faz, vai errar, erra, vamos lá, corrige, faz de novo. Mas eu não sou um cara centralizador. E eu não vejo isso em você. E vejo isso como um benefício. Porque o cara que é centralizador, ele tá atolado na operação e não tem vida, não tem paz. Ou o cara não tá focado em buscar mais cliente. Mas você é um cara que tem isso. Como que você conseguiu chegar nisso? Ou qual é o seu pensamento sobre isso? Algo que para mim eu falo, vamos chamar de sorte, né? Mas a trajetória aí. Uhum. Eu tive a oportunidade de trabalhar nas multinacionais, como te falei, em algumas outras empresas. E assim, durante a minha formação, tive bons profissionais que passaram comigo ali, que foram meus chefes, que falaram o seguinte, vai lá e faz. Pô, mas eu não sei como é que faz. Não, vai lá e faz. Se eu fosse você, eu ia por aqui. Mas vai lá e faz. Te dava um caminho. Te dava um caminho. Então, assim, o errar, aprender com o erro, e você sabe que desse jeito não dá mais certo, você tem que fazer diferente, isso é um aprendizado fantástico dentro da empresa. Claro que numa empresa grande, estruturada, você errar e você aprender com o erro, ok, a empresa não sofre tanto. Numa empresa pequena, quando você vai empreender, uma empresa pequena, às vezes um erro, eu lembro de um erro que a gente teve, às vezes num conserto de uma máquina, quando a empresa estava começando, que acabou com o faturamento da semana. Tudo bem, mas foi bom. A pessoa que errou, na segunda já não errou, na terceira já não errou, na quarta não errou e tá hoje tocando a loja e tá seguindo. A questão de ser centralizador, eu acho o seguinte, confiança nas pessoas é primordial. Se você tem um time que você confia, ótimo. Se você tem um time que você não confia, não fique com o time. Confiança é tudo. É no casamento, é no trabalho, é na amizade, é em tudo. Então, eu acho que a primeira coisa para você delegar, você tem que confiar. Sim. É o que te faz numa quinta-feira que você ia passar na loja, eu tenho que passar em outro lugar, mas eu sei que aquilo está rodando. Está vendendo muito ou está vendendo pouco, eu sei que a pessoa está fazendo o melhor dela. Então, isso é confiança. Isso eu acho que não tem o que paga. Fora a confiança, treinar as pessoas, né? Então, hoje realmente eu tenho um outro trabalho, não fico só na loja, não consigo ficar parado. Isso que eu ia falar. Por mais que a gente fique naquela correria, você sempre está buscando algo a mais. Então, Aqui assim, do nada tá em Campinas. e depois está no Rio Grande do Sul, semana que vem já estou em Manaus, e aí... e uma das coisas que eu fiz no começo da loja, quando ela estava menorzinha ali,
que nem a gente falou da Jéssica, mas a Jéssica era uma excelente atendente, mas ela não conhecia nada de furadeira. Poxa, então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ficar do lado dela. Fiquei do lado dela, atendendo o cliente com ela. Como que eu queria que atendesse o cliente? Como que eu quero que trate o cliente? Quando liga no telefone, como que eu quero que você fale com o cliente? Eu quero que você dê risada do lado de cá. Pô, mas o cara vai sentir do lado de lá, você tem que dar risada do lado de cá. Porque o cara, quando ele liga para assistência técnica, ele nunca tá feliz. Isso é fato. O cara, quando liga para assistência técnica, ele nunca para falar que foi fantástico o atendimento, ele nunca vai te ligar para falar que a máquina dele tá ótima, e ele nunca vai te ligar para falar que tá feliz. Ele vai te ligar porque ele tem um problema. Isso aí. Então, se você não for uma pessoa receptiva do lado de cá e dando risada e tudo mais, você já ajuda o dia do cara a não ficar bem. Não, né? inclusive, só te cortando, mas eu acho importante, eu tive uma experiência que eu liguei lá na Toyama, tá? Eu nem te contei isso, porque meu pai, como eu falei pra você, meu pai é pedreiro. E aí ele falou, Matheus, eu preciso de uma parafusadeira. Cara, eu liguei lá, e assim, foi espetacular o atendimento, inclusive da Jéssica. Porque eu cheguei pra ela e falei assim, ó, eu preciso de uma de tal voltagem. Meu pai falou que acho que essa serve. E ela começou. Parecia que ela era a delegada da polícia civil, assim. Mas ela falava assim, mas, tá, seu pai é pedreiro? Mas que tipo de serviço ele vai fazer? Aí eu comecei a falar. Ela falou assim, mas essa não vai funcionar. Nessa voltagem não vai funcionar. Você precisa de uma outra. Ó, você precisa dessa. Por quê? Porque não adianta eu vender um produto pra você que daqui, sei lá, 6 meses você vai estar jogando ele no lixo. E aí ela começou, tipo, a me dar, de fato, uma aula. Eu liguei pro meu pai e falei, pai, conversa com a menina lá que eu não... Cara, eu entendi, mas não vai funcionar. Entendi. Mas é isso. Poxa, ela não me deu uma venda. Ela me deu uma aula. É isso. E isso é importante, porque às vezes, por exemplo, que nem eu tava cotando o preço pro meu pai, mas ela me deu uma aula sobre um equipamento, e aí você se sente mais confiante em comprar daquela empresa. Claro. É isso, entendeu? Eu vou chegar lá e vou falar, poxa, agora de fato eu decidi que eu quero esse produto. Foi parte, quando eu te falo de ficar do lado dela, isso foi parte do treinamento lá atrás. Que eu me lembro muito bem do cliente chegar e falar assim, eu vou levar esse. Pegar e depois voltar e falar, poxa, mas não foi legal. E isso eu aprendi muito na indústria, né? Eu trabalho muito com indústria de alimento e tudo mais, que o cara quer uma máquina, a primeira pergunta que eu faço pro cara, tá, mas o que você vai fazer com essa máquina? Onde você vai colocá-la para trabalhar? Qual que é a sua produtividade? Quantos produtos por minuto você vai tirar? Então, na loja, não é diferente. Sim. Às vezes, entre o cara, a gente brinca, o cara do bermudão, que é o cara que vai de sábado instalar um quadro, ele chega lá e pega uma parafusadeira de 5 mil reais, com caixa e tudo mais, as vendedoras ficam felizes. Mas a primeira pergunta que eu peço para elas fazerem é, você é profissional? O que você vai fazer? Ele fala, eu vou pendurar um quadro. Eu falo, nossa, mas você vai pendurar 1000 quadros ou você vai pendurar um quadro? É um quadro. Cara, essa que você está pegando, fantástico, mas ó, tem isso. Então, a gente gosta de mostrar pro cara, porque é o seguinte, às vezes o cara vai comprar uma máquina cara e não vai usar. E às vezes o profissional que precisa da máquina cara, ele vai lá, ele quer comprar a máquina barata. Eu lembro a primeira máquina bateria que eu vendi para um instalador de cerca, ele falou, mas isso é muito caro. Eu falei, cara, mas quando você estiver lá em cima na escada, que você não precisar puxar fio, que você tiver com a bateria, você vai lembrar de mim, você vai me agradecer. Ah, mas é muito caro. Eu vou dividir para você levar a primeira, para você entender como é que é. Hoje ele tem 4, 5 funcionários, é um cara que evolui. E tem máquina, só compra a bateria. Ele fala, não quero mais nem saber de cabo. Então assim, a venda certa, isso tem que fazer. Então isso a gente treinou muito. A Carol que você fala, que pô, a Carol é o ponto de partida, você deixa ela tomar a decisão. Cara, hoje ela toma uma decisão, mas se você for conversar com ela um dia, eu lembro que eu tava com ela no balcão, ela fala, poxa, mas você sabe fazer isso, por que você tá pedindo para eu fazer? Eu até brinquei com ela, porque eu tô querendo uma coraça em você, eu tô te treinando, né? Então até hoje ela dá risada disso. Então, hoje eu sei que eu saio e eu fico tranquilo que eu sei que ela vai tomar a decisão com a cabeça de treinamento que eu tive lá atrás com ela. A Jéssica, quando faz uma venda, ela faz uma venda com o que ela aprendeu vendo os clientes e com aquilo que a gente aprendeu junto lá atrás. E os funcionários novos que vão entrando, eles vão pegando o jeitão da loja, que é o seguinte. Isso é legal, né? Vai entrando na cultura, né? Vai entrando na cultura. O cliente sempre tem a razão, né? Eu falo para eles, o cliente sempre tem a razão, desde que ele esteja certo. Não é também porque é o cliente que a gente sempre vai baixar a cabeça. Não, peraí, opa. Porque às vezes você arruma a máquina, o cara chega lá, mas essa máquina quebrou, peraí. Você forçou, você fez isso, você consegue provar que forçou. Então, o cliente tem razão, desde que ele esteja certo, peça só original.
Isso é algo que isso está no valor da empresa, a gente tem um quadro lá com valores e princípios, trabalhamos somente com peças originais, isso é fato. Então, isso a gente não... Não Se chega lá um negligencia. cara, tem um rotor, não negligenciamos de jeito nenhum isso daí, tá? E honestidade. Trocou peça, tá aqui o que eu troquei. Ah, eu quero a peça de volta. A peça é tua. Você quer, pode levar. Você não quer, eu vou vender pra sucata, vou tacar no lixo e tal, vou dar o scrap, o fim correto nela. Então, assim, a transparência. Isso, às vezes a legal transparência, o cliente fica até assustado. Poxa, mas eu trouxe minha máquina, só não tá funcionando o interruptor. Você falou que tem que trocar tudo isso, tá? Porque, ó, tá aqui, ó, a foto. Então, tudo se tira foto, tudo mostra pro cliente. Então, todo esse universo, né, esse ambiente que a gente foi criando desde quando no Marco Zero, que a gente comprou ela lá em 2000, no meio da pandemia, né? Compramos ela numa quarta, acho que na outra sexta-feira, 2020. 2020. O Dória pediu para fechar tudo, abaixar as portas. Então foi Nossa. bem no meio foi tranquilo. Foi super tranquilo. E, então, toda essa cultura que É. a gente foi criando é hoje o que dá subsídio para falar o seguinte: essa semana eu não estou na loja, essa semana eu estou em tal lugar, que eu sei que vai rodar. Ah, tem coisa que não vai sair do jeito que você quer? Tem coisa que não vai sair do jeito que você quer, mas tem coisa que vai sair melhor do que você esperava. Então, isso é confiança. E quando você vê que tem um erro, chega, pontua, troca uma ideia. Às vezes a pessoa errou porque naquela situação não tinha muito o que fazer, tinha que ser aquele caminho, entende, conversa. Eu acho que conversa, entendimento, acho que não tem segredo a gestão, né? No final do dia, gente faz negócio com gente. Se as pessoas que estão ali não estiverem bem também, não adianta que o cliente não vai estar bem, porque gente faz negócio com gente, né? E a confiança, né? Então, isso acho que é o principal, né? principal para você conseguir delegar e não ficar indo no detalhe. Mas por que esse celular está aqui e não está ali? Por que essa chave está pendurada aqui Tem e uma não frase está lá? do Henry Cardin, que é um consultor aí, e ele fala que melhor do que confiar é conferir. Né? Então, em alguns momentos você precisa ir lá, se debruçar lá no fluxo de caixa, no fechamento de caixa, validar, tá tudo certo. Isso é fato. Beleza. Isso todo dia. Eu confio, mas eu também confiro, entendeu? Claro, Porque faz parte do jogo, né? claro. Odair, e aí, deixa eu te fazer uma pergunta que eu acho que é interessante também, porque a gente passou de um momento em que a gente estava pequeno, né, ali no Simples Nacional pequeno, aí tu teve a migração pro Mercado Livre, aí estourou o faturamento e tu começou a pagar um DASC maluco. Conta pra gente como que foi essa transição, que eu acho importante, né, essa transição entre Simples Nacional e lucro real, né, que foi quando vocês vieram pra nós, mas queria que você contasse a sua experiência mesmo, cara, de maneira sincera, para o pessoal entender como que faz, como que você conseguiu migrar para um outro regime tributário, que é um regime tributário de empresa grande, um regime tributário que exige uma capacidade financeira ali, quando eu falo financeira, é de equipe, de organização financeira muito grande para você se adequar. Como que foi essa experiência, cara, para você? Cara, Eu não te fiz perder muitos cabelos, não, né? Não. Inclusive tá fazendo recuperar um pouco. Olha que bom. A primeira coisa foi o boleto, né? O boleto do DAS. Quando o Mercado Livre começou a crescer, a loja já estava impactando, já estava judiando um pouco. Mas a hora que a gente entrou no Mercado Livre, que começou a aumentar o faturamento, aí aquela história que o seu maior sócio é o governo, realmente eu percebi, eu senti na carne aquilo. Não, falei, opa. Só para o pessoal entender, quando ele fala de Simples Nacional, às vezes o pessoal não entende, não está entendendo muito bem, ou às vezes está no começo da caminhada. O regime tributário que o Odair estava era o Simples Nacional, né? E o Simples Nacional ele é tributado sobre o faturamento. E aí vocês escutaram aqui no podcast que o Odair falou que quando ele vai para o Mercado Livre, a margem não é mais em porcentagem, é em reais. Em reais, e pequenos reais. Você tem que ter volume. Ou seja, você paga um imposto sobre o faturamento, não sobre o lucro ali, né, que você está tendo. Então aí você aumenta muito o seu valor de tributação em cima do Simples Nacional. Isso. Mas aí beleza, pode E continuar. aí, como você disse, é em cima do faturamento, o faturamento começou a aumentar, o imposto começou a aumentar na proporção do faturamento, né? E começou a assustar, porque assim, dinheiro que eu não conseguia colocar para investir na loja, eu tinha que pagar às vezes 2, 3 vezes para o governo. Eu falava, mas peraí, alguma coisa está errada. E eu comecei a ir pesquisar.
Eu sabia, conhecia um pouquinho do lucro presumido, um pouquinho do lucro real, do Simples Nacional, mas nunca fundo. E lucro real na minha cabeça é o seguinte, só grandes empresas, né, tal, multinacional, lucro real, tal. E aí eu comecei a perguntar, mas por que que uma grande empresa vai para o lucro real? E uma empresa Né? pequena não, né? E uma empresa pequena não. Qual que é a diferença? Ah, porque para ir para o lucro real, você tem que ter muita despesa. Não, mas eu tenho muita despesa. Não, mas para você ir para o lucro real, você tem que ter uma organização. Ah, tudo bem, se eu tenho uma empresa de 5 mil funcionários, talvez eu tenha que ter um departamento financeiro contábil de 50, 100. Mas se eu tenho uma empresa de 7, eu não consigo ter pelo menos uma pessoa ajudando ali. Ah, mas para você ir para o lucro real... Aí começou, sabe? E eu falei, poxa, eu tenho que procurar alguém que conhece. E aí, meus cunhados são advogados. E aí, conversando com o Guilherme, o Guilherme comentou de você. E a Flávia também, acho que conhecia O Ricardo. o Ricardo. Isso. E ele falou, poxa, conversa com os meninos, vamos trocar uma ideia e tal. E aí foi aonde eu conversei com vocês. E aí eu vi que, assim, o lucro real realmente é um bicho de 7 cabeças para o empreendedor. Porque Até hoje é um pouco difícil de entender, É né, difícil Daí? de entender. Isso é verdade. Ainda mais no país que a gente está, que vira e mexe, o cara muda uma regra, ele põe que hoje pode deduzir isso aqui, amanhã já não pode, aquele que não podia pode e tal. Então, tem que ter uma empresa por trás, não adianta. E aí a gente falou, não, vamos fazer uma análise tributária, né? Foi Sim. quando a gente fez aquele Sim. planejamento tributário para entender se fazia sentido ir para o lucro real. Porque na internet, uma das coisas que o pessoal não vê, ele só vê o faturamento, né? Lindo faturamento, mas sim, você tem frete. Você tem um prestador de serviço. Quando você está no Mercado Livre, no Amazon, no Shopee, qualquer um que seja, esse cara é um prestador de serviço teu. Você tem que pagar uma comissão para ele. Então, você tem uma comissão para ele. Aí você tem uma taxa administrativa, porque esse cara tem pessoas administrativas trabalhando para você. Então, você paga uma taxa administrativa. E você paga o frete. Tudo isso é despesa. Só que ela é faturada como faturamento. Ela entra na nota fiscal para o cliente final. E no final do dia você paga imposto de um serviço que você está comprando do cara. Você fala, peraí, eu estou comprando um serviço e eu estou pagando imposto como se eu estivesse vendendo. Não casa. E aí foi daí que a gente resolveu fazer aquele planejamento tributário. Confesso que quando você me mostrou o planejamento, eu falei, o Matheus tá me enrolando, não é tudo isso aqui não dá essa diferença. E hoje, no dia a dia, a gente mudou, acho que uns 2 para 3 meses, 3 meses. A gente viu que realmente mudou, o imposto despencou, né? Sim. Porque tem uns créditos e tudo mais e tal. E olhando um pouco para frente, a gente vê que vai ter imposto sim, não é um milagre, não vamos ficar sem pagar imposto, mas é um imposto mais justo, né? Porque assim... Ele te traz pro jogo, né? Te traz pro jogo, porque quando você nasce, você só tem 2 certezas, né? Uma que você vai morrer, outra que você vai pagar imposto, né? Como diz o pessoal. Então que pague pelo menos o imposto justo. Né? E ele te travava também, né? Porque uma coisa que o pessoal tem que entender é que quando você tá no regime do Simples Nacional, porque uma coisa é importante, às vezes a gente vê muita grandeza no olhar de outras pessoas. Eu vi essa grandeza em você. Que você não... Porque, pô, cara, pra quem quer ser grande, o cara não pode estar na operação. Então você não era aquele cara que ficava, não, eu quero estar aqui controlando o meu time, a Jéssica, a Carol, a equipe, eu quero estar aqui, quero saber o que elas estão fazendo. Se a Carol tá transferindo dinheiro, eu quero saber exatamente o que ela tá transferindo. Então você não era esse cara. E você fala, cara, eu quero crescer, mas beleza, eu cresço 20 mil, pago mais 4, 5 conto de imposto, não consigo, não vou crescer assim. Não faz sentido pra mim. Então, o Simples Nacional, ele limita você. Aí, quando você já vai pro lucro real, aí o lucro real vai falar assim, não, vamos, filho, faturar mais. Porque agora precisa que você fature, entendeu? Até quando eu procurei vocês, na época, uma das coisas que eu tava pensando é a seguinte, poxa, eu não quero crescer, não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena, não fechava a conta. Não fechava a conta. Eu vi que se eu continuasse no Simples Nacional, a única certeza que eu tinha é que eu ia quebrar. Única certeza. É fato. Isso é verdade. Porque o Mercado Livre ia bombar e arrebentar de vender, só que ia pagar imposto sobre coisa que não é venda, é serviço. E o ser justo, acho que tem que ser justo, né? E aí começa aquela ideia, poxa, eu vou abrir uma empresa X porque eu coloco outra coisa aqui, vou abrir empresa Y e Z e falei... Começa a fazer o jeitinho brasileiro, né? Aí eu falei, legal, faço o jeitinho brasileiro, vou abrir 5 empresas. Como que eu administro isso?
Eu não paro aqui dentro da loja. Daqui a pouco eu tenho que... O tempo que eu tenho no final do dia com a minha família, no final de semana, eu vou ter que estar trabalhando para... Falei, não, opa, tô no caminho errado. E aí foi onde a gente se cruzou na vida aí, se encontramos, e aí fez o planejamento tributário e falou, não, realmente o caminho é esse. E uma coisa que eu vejo é o seguinte, todo mundo reclama do governo, né? O governo cobra imposto, cobra. O governo não te dá nada em troca, ok, não te dá tudo que poderia dar. Mas é o jogo. É que nem jogar futebol. Não adianta você estar dentro do campo e você vai chutar e falar, não, vou pegar a bola com a mão e jogar dentro do gol. Não, a regra não é essa, a regra é com o pé. Isso aí. E tem impedimento, e tem o pênalti, tem então, você tem a regra tá clara, tá lá, então, ok. O que eu posso fazer para pegar a minha empresa, adaptar na regra e ser lucrativa? Porque também se eu adaptar ela na regra e ela não for lucrativa, não faz sentido nenhum ela existir. Então, tem que ser lucrativo e tem que estar na regra. Então, quando a gente resolveu também ir para o lucro real, é o seguinte, eu quero ver se a empresa ela vai dar lucro no lucro real, porque também isso não faz sentido, não adianta ficar aqui, não adianta ficar lá. E a gente viu que ela deu lucro, olhando para frente depois, quando o imposto equilibrar, a gente viu que ela ainda vai estar dando lucro, vai estar certo. Cara, então é esse o caminho, e agora a gente está pensando em o que fazer para crescer mais. Né? Então, isso é muito legal. Odair, e aí, pensando, você me falou a idade, mas não vou falar a sua idade, não. Não vou falar assim, é 40 e? 47. 47. Pensando em você voltar lá atrás, né? No passado. Cara, uma pergunta que eu sempre faço, porque eu acho interessante, como eu falei pra você, quando a gente começou a trabalhar junto aí, eu sempre gosto de escutar não os mais velhos, mas os mais experientes, porque existe diferença de ser velho e experiente. Obrigado. Pô, cara, quando você volta, algumas pessoas vivenciaram coisas, cara, que você não vivenciou. Então, essa pessoa é tipo o pai, a mãe. Poxa, eu vivenciei isso aqui, filho, não faça isso. Sabe? Vai por esse caminho, é melhor, pô. E você, olhando agora, o que você falaria pro Odair lá do passado? Do início, cara. Você voltaria e falaria o que pra esse Odair? Se tivesse encontro com ele hoje. Cuida do cabelo? Não, né? Não, que as coisas foram acontecendo tão bacana assim. Foi brigado, foi suado e tal, mas eu acho que questão de gestão de pessoas. Você teria cuidado mais dessa parte, você fala. Pouco mais dessa parte, porque na hora que você entra que o negócio tá pequeno, por mais que você tá junto, você tá fazendo um monte de outras coisas, e aí ao invés de delegar, você delarga, né? Você taca na mão e fala, seja o que Deus quiser. E acho que isso para o empreendedor é um risco enorme, principalmente quando você tá tete a tete com o cliente. Eu acho que você delargar em serviços que são internos da empresa, que não impactam no cliente, é uma coisa, você consegue corrigir. Mas quando é na frente do cliente, você não tem como errar. Você falou alguma coisa errada, não deu certo, então isso eu acho que eu poderia estar um pouco mais junto. Tive junto, mas não tanto quanto eu gostaria, porque na época não tinha tantos funcionários, então você tem que fazer várias coisas, né? Mas olhar para a questão de imposto, eu acho que isso foi algo que eu nunca olhei, que eu não conhecia. Não conhecia. A minha trajetória sempre foi dando suporte à área comercial ou vendendo, né? Eu não me preocupava se era... Não é do seu perfil também, não né? É do perfil mais comercial, né? Então assim, mais é um comercial. Cara, focado em vendas mesmo, né? É vender, né? Então, assim, sempre tive muita preocupação com margem, isso foi algo, porque isso eu tinha na cabeça pelas empresas que eu passei. Então, acho que isso foi fundamental ter passado. Eu acho que é muito diferente você conversar com alguém que começou com a empresa, com alguém que foi CLT ou que trabalhou em empresas e depois começou. Porque você consegue adaptar algumas coisas que você aprendeu lá e colocar. Acho que o caminho fica mais fácil. Às vezes eu converso com alguns empreendedores aí que a gente acaba se cruzando no meio do caminho. O cara fala, pô, mas como é que eu posso fazer isso? Cara, mas se fizer assim, poxa, legal. Pô, mas isso aqui o pessoal fazia 20 anos atrás. Só que o cara nunca viveu. Essa experiência então, que você essa teve experiência é fantástica. Grande, Isso é o meu sogro é exemplo disso. Ele fala pra mim, ele fala assim, cara, às vezes você faz algumas coisas que eu falo, será que vai dar certo?
Só que essa bagagem que você teve nas outras empresas, isso é fantástico de ter um cara que é um baita do empresário, né? Tá com uma empresa há mais de 20 anos. Então, e ter uma empresa há mais de 20 anos no Brasil não é para qualquer um. Não é pra qualquer um. Então, assim, eu acho que o cuidar das pessoas talvez seria um pouco mais, de estar mais junto, tá? Eu Legal. tenho um pouco dessa parte de ensinou, aprendeu, vai e faz, eu já vou fazer outra coisa. Então, acho que isso talvez, olhando para trás, falaria para estar um pouco mais, não em cima do processo, mas junto para ensinar um pouco mais. Legal, gestão de pessoas. Que bacana. Daí, eu acho que, cara, o papo foi muito legal. Você curtiu, Thiagão? Top, top. Eu curti muito, acho que a gente aprendeu muito com você aqui. E, cara, que de verdade queria agradecer essa vinda sua aqui. A intenção desse podcast, como eu falei pra você, às vezes a gente escuta o tal do Flávio Augusto falando, Sim. os caras que estão lá em cima, faturando milhões. Cara, mas e o cara que tá faturando aqui próximo ao que a gente tá faturando, ou que vivenciou algo próximo do que a gente pretende? Porque são estágios, né, Aldair? Sim, São então. estágios. Então, aprender com essas pessoas que estão aqui num andar que talvez um dia estejam lá em cima também, mas é muito mais real, né? Eu falo assim que quando eu vou para São Paulo, por exemplo, para um evento, eu dificilmente eu vou atrás daqueles empreendedores grandes. Pô, mas por quê? Porque a realidade que esses caras falam não é a nossa realidade. Então eu posso assistir como uma experiência, como uma inspiração. Mas o cara, coloca um cara ali que tá faturando próximo ao que a gente tá faturando. Esse cara traz um aprendizado enorme, cara. Esse cara, e às vezes o que acontece, às vezes eu vou lá quando eu tô no evento em São Paulo, às vezes eu vou lá e fico conversando com os caras que estão ali nos stands. E aí, esses caras, é surreal o que eles ensinam. Então, eu Sim. acho que essa é a ideia do Quando você podcast. conversa muito com o grande às vezes mostra muito glamour, né? Porque já tá grande, então mostra Isso. muito glamour. Mas quando você sai com o grande para tomar uma cerveja, que ele começa a abrir a caixa de ferramenta, né? E mostra 30 anos atrás, você fala, opa, é o mesmo da dor de barriga que você passou lá Você atrás, é que nós passou, estamos passando agora, estamos fazendo. Exatamente. E às vezes, por exemplo, num palco, ele não consegue trazer o detalhe daquele negócio, sabe, do início, sabe? E isso é muito importante. Né? Então, isso é muito bacana. E aí, só para contar a última coisa aqui, uma coisa que eu gostei muito. Eu tenho algumas coisas que vocês falam, tipo você, às vezes a Flávia, quando a gente tava no momento da consultoria ali, e eu gravo. Uma vez, o Thiago, a Flávia chegou e falou assim, Dair, vamos pintar a loja. Mudar a loja, né, Dair? Pô, vamos deixar ela bonita. O Dair falou assim, não. Falou assim, não vamos fazer isso agora, não. Por quê? Porque, cara, a gente tá... Eu nem sabia que era a Flávia que tinha iniciado você pro digital. Mas não, nosso foco tem que ser o digital. Tudo bem, vamos manter a operação aqui, que a pessoa consiga vir. Mas a loja não é prioridade. Se a gente gastar aqui 50 conto nessa loja aqui, talvez não aumente nem 1 centavo de faturamento aqui. Mas se a gente utilizar outra estratégia de posicionamento, não foi isso que você falou? Isso eu achei incrível, cara. E analisar o cliente, né? São clientes distintos, né? A Flávia é psicóloga, então ela atende um tipo de paciente. Isso. Um tipo de cliente. O cliente dela, se o café for gourmet ou se for o café simples, o gourmet dá diferença. Dá diferença. No meu cliente, se eu colocar o café gourmet, ele vai falar assim... O que é isso? O que é isso? É chafé. É chafé, o que é isso? Então, é diferente. E isso é um negócio que eu aprendi muito com meu sogro. Meu pai também fala, às vezes, fala o seguinte, café é simples. A loja, você atende um público profissional que está no dia a dia, naquela correria de obra. Às vezes eu atendo o pintor lá que eu só vejo o branco do olho dele. Tá tudo cheio de pó, porque minha máquina parou Às tal. vezes você muda toda a loja, o cara se sente E às vezes o cara desconfortável em sente entrar. desconfortável entrar numa loja que tá aquele piso de porcelanato, aquele negócio. E fala assim, como que eu vou entrar assim na loja? O cara se sente mal. Então, claro, tem que estar limpa, tem que ter o café pro cliente, tem que estar apresentável e tem que ter variedade de produto. Eu tô lá para atender o cara. É como se fosse um mercadão, entendeu? O cara entra lá, o cara vê uma espátula e fala, rapaz, eu sabia que eu precisava de alguma coisa, mas não lembrava que é a espátula. Daqui pega a espátula, vai embora. Puta, minha esposa tá precisando de um rastelo, que eu falei que ia rastelar a chácara. Não sei. Então, é variedade.
Não é o glamour do negócio. Então, é a variedade. Mas é sempre pensando no cliente. E isso que Sempre eu achei... pensando no cliente. Eu achei, assim, um grande aprendizado. Por isso que eu falo pra você, que às vezes fala uma coisa e eu gravo aquilo, porque é isso. Inclusive, eu tava com um amigo em comum, que praticamente, como eu comprei um produto dele e me tornei amigo dele, o Alex, da Prudential, né? E a gente conversando sobre isso. Conversando sobre essa questão do público. Peraí, o que meu cliente quer? Porque não adianta eu montar um escritório magnífico, sendo que eu não atendo o cliente. Então a gente estava trazendo essa ideia. Cara, qual que é o seu cliente? O seu cliente, o que ele pretende? O que ele exige? Qual que é a visão dele sobre o seu negócio? Se ele exige, que nem que a gente estava falando da Flávia, que exige que tenha um café mais gourmet, que tenha um ambiente muito mais adequado. Cara, é assim que a gente vai estar, porque a intenção nossa é vender. Sempre o final de tudo isso é vender. Isso aí. Isso eu achei muito legal. Aonde aquele público-alvo seu se sente confortável, bem, e tá atendendo a necessidade dele. É isso aí. É. Top. Dair, obrigado. Obrigado mesmo, de coração. E, pô, que Deus continue abençoando você, sua família. Você tem uma família linda. E Obrigado. seu negócio, o seu trabalho comercial lá, também como CLT, né? E, cara, me inspiro muito em você e espero aí que você cresça muito mais ainda. E que a gente cresça junto, se Deus quiser. Com certeza. Eu que te agradeço pelo convite. Muito obrigado. Obrigado pela parceria. Obrigado aí por ter dado esse suporte. Tanto você quanto o Ricardo dando suporte aí, analisando o fluxo de caixa, passando os relatórios. A gente vê aquele monte de gráfico. Fala, Jesus, esse monte de gráfico que o Matheus fez. Mas que bacana que vem dando frutos e tudo mais. Então eu que te agradeço pelo convite, pela paciência e pela parceria aí. Show de Muito bola. obrigado. E aí, passa qual que é o seu? Você tem Instagram? Rapaz, Não tem, tem. mas não sei nem qual Tá. que é coisa que eu... Mas eu no lembro. LinkedIn lá tá como mesmo? Tá como Odair Mores. Odair Júnior. Mores. Isso, Beleza, estamos então ali. procura ali o Odair Mores. E o da loja tem? Eletro Toyama. Eletro Toyama. @Eletro Toyama. Beleza. Só procurar que aí a gente tem um Instagram. E estamos ali. Fechou. A turma cuida do Instagram pra gente lá. Show de bola. Joia? Tiagão, obrigado, viu, mano? Mais uma vez aí, sempre atencioso. Trouxe um cafezinho aqui, eu adoro esse café que ele faz. Fiquei Obrigado. surpreso e surpreendido com a estrutura, Thiago. Obrigado. Isso aí, tamo junto. Pessoal, até a próxima. E depois, poxa, deixa um comentário aqui, curta, vai estar no YouTube e também no Spotify, beleza? Até mais. Tchau, tchau.